Em um nível mais microscópico, queimamos energia das células do nosso corpo, onde ela é armazenada. Nossos corpos contêm trilhões de células que, coletivamente, constituem o que chamamos de nós. Cada célula em nosso corpo é um organismo vivo por direito próprio e é alimentado por suas mitocôndrias. Então, quem está encarregado de nós? Nossas células cerebrais. Ou talvez até parasitas dentro de nós. Há uma guerra acontecendo dentro de nós a cada minuto de cada dia. Nosso corpo é um campo de batalha para trilhões de micro-organismos que vivem dentro de nós. Os vírus nos atacam constantemente. E quanto aos menores que vivem dentro de nós diariamente? Os vírus e parasitas podem invadir o sistema nervoso através da espinha e enviar sinais ao cérebro, como "me dê mais açúcar". Eu definitivamente acredito que é o caso. E que melhor maneira de nos infiltrar e influenciar, vivendo sem ser detectados dentro de nossos corpos como micróbios microscópicos. Eles conseguiram, furtivamente, ficar invisíveis a olho nu por milênios. Algumas células e organismos são extremamente inteligentes quando se trata de enganar e manipular a fim de obter o que precisam ou desejam. Existem relações predador-presa. Existem relações parasita-hospedeiro. Os organismos empregam todos os tipos de táticas enganosas, como o mimetismo. Como humanos, gostamos de pensar que estamos no topo da cadeia alimentar e imunes a qualquer engano. A vida aqui na Terra é a sobrevivência do mais apto. Quem patrocinaria um sistema tão doentio, demente e bárbaro? E ainda assim parecemos pensar que tudo será magicamente maravilhoso quando morrermos e formos para a luz amorosa. Os gnósticos chamam o arconte-chefe de um falso deus delirante deste mundo, uma espécie de parasita da mente e da energia. Ele foi descrito como uma serpente com cabeça de leão e às vezes é descrito como um verme. Alguns cientistas acreditam que rastejamos para fora do oceano e evoluímos de criaturas marinhas parecidas com vermes que se retorcem. Quer isso seja verdade ou não, de certo modo evoluímos de um espermatozoide semelhante a um verme no ventre de nossa mãe para eventualmente se tornarem humanos. Como humanos, temos trilhões de micro-organismos vivendo em nossos corpos, às vezes como parasitas e alguns em uma relação simbiótica amigável. Alguns humanos até têm vermes intestinais. Quando morremos, nossos corpos são devorados por vermes. Algumas pessoas que passaram por experiências de quase morte viajam por um túnel ou buraco de verme para entrar em uma amorosa luz branca, mas muitos são informados de que devem retornar à Terra, na maioria dos casos contra sua vontade. Na mitologia, o Ouroboros é uma serpente ou verme que devora sua própria cauda em um círculo como um símbolo de eternidade, como a reencarnação. Mas não há como negar que vivemos todos os dias lavando nossos corpos com água e sabão para mantê-los livres de doenças. Também enxaguamos e cozinhamos nossa comida. Precisamos tirar o pó para manter nosso ambiente livre de germes. Nós até damos aos nossos computadores sistemas antivírus para que eles fiquem livres de bugs. Os gnósticos escreveram sobre arcontes que parasitam nossa energia. O arconte-chefe eles chamavam de Demilgo. Ele rouba nosso poder de luz. Mas no final ele irá falhar e seremos triunfantes. A verdade é que tudo isso é um jogo que estamos jogando com nós mesmos. Nada disso é permanente. Em certo sentido, é apenas uma ilusão ou sonho elaborado e persistente. É um drama divino, uma peça cósmica. Quando você pensa sobre isso, toda a nossa existência está centrada em torno da luta por energia. No filme Matrix, o agente Smith comparou a humanidade a um vírus destruindo a Terra. E, por sua vez,
Estamos constantemente em batalha contra os parasitas de dentro e de fora. Germes. Vírus. Temos que tomar banho e ducha diariamente apenas para tirar a sujeira e os germes. Temos que lavar nossa comida, lavar nossa louça. Aspire, limpe e tire o pó de nossas casas. E quando dormimos à noite, lutamos contra pesadelos onde muitas vezes somos atacados pela polícia dos sonhos. Mas não termina aí. Os parasitas espirituais os cristãos chamam de demônios. Os gnósticos falavam do demíurgo e dos arcontes, os chamados governantes. Os sumérios falavam dos Anuna ou Anunnaki e dos Galu ou sombras. Arcontes são os governantes sobre os quais os gnósticos escreveram. O arconte-chefe ou governante era denominado demíurgo. Esses arcontes governam nosso mundo e roubam nossa energia na forma de poder e de luz. Isso foi refletido e extraído de muito folclore, como o vampiro cuja mordida mortal o permite viver para sempre, roubando a força vital dos humanos. Ou zumbis mortos-vivos que muitas vezes foram infectados por um parasita, como uma carne comendo vírus e, consequentemente, se alimentam de cérebros humanos. Por que esse folclore é tão persistente em quase todas as culturas e épocas? É porque eles contêm alguma verdade neles. Yaldabaoth é um tipo de parasita ou verme humano que busca governar e ou ser o arconte-chefe sobre a humanidade, o que é discutido posteriormente no Apócrifo de João, onde ele é chamado de escuridão ignorante. Esses arcontes também são parasitas da mente. Alguns grupos gnósticos descreveram o demíurgo como tendo o corpo de uma serpente. Outros o descreveram mais como um verme. A Bíblia descreve Satanás como uma serpente ou dragão. Também menciona almas torturadas, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Mas, neste artigo, gostaria de me concentrar mais nos parasitas físicos, o que podemos chamar de vermes, carrapatos, sanguessugas. Existe um livro baseado na Rosacruz de Magus Incógnito, na parte 3, A Alma do Mundo, fala sobre o demíurgo ou alma do mundo. Ele começa: o germe dentro do ovo cósmico assume a forma. A chama é reacendida. O tempo começa. Uma coisa existe. A ação começa. Os pares de opostos surgem. A alma do mundo nasce e desperta para a manifestação. Os primeiros raios do novo dia cósmico surgem no horizonte. O conceito Rosacruz da alma do mundo, a primeira manifestação, corresponde a concepções semelhantes encontradas, em várias formas, na maioria dos antigos ensinamentos ocultistas das várias grandes escolas esotéricas de filosofia. Em algumas filosofias, é conhecido como Anima Mundi, ou vida do mundo, alma do mundo ou espírito do mundo. Em outros, é conhecido como Logos ou palavra. Em outros, como o demíurgo. Esta alma do mundo é mencionada no segundo aforismo como o germe dentro do ovo cósmico, visto que é considerada como o minúsculo germe dentro do ovo que gradualmente aumenta em tamanho e complexidade e assume forma e atividade, símbolo do ovo cósmico, do qual a alma do mundo é o germe animador. É muito antigo. A luz negra mais uma vez irrompe em chama em toda a forma da alma do mundo, e o novo universo começa. Os Rosacruzes sustentam ainda que não é correto pensar na alma do mundo como tendo sido criada, do nada, pelo Pai Eterno, e ainda menos pensar que ela foi criada a partir da essência substancial do Pai Eterno por divisão, separação ou partição, tais ideias sendo consideradas logicamente impossíveis e falaciosas. Pelo contrário, afirma-se que a alma do mundo existe como uma ideia do Pai Eterno, assim como, em um sonho diurno ou devaneio, ou um sonho completo. Ou em outros termos, mesmo a alma do mundo existe apenas como uma imagem na imaginação infinita do Pai Eterno, e no final é apenas uma sombra da realidade, e não a própria realidade.
Pode-se dizer que a alma do mundo, na aurora do dia cósmico, é como um sonhador que acaba de despertar de um sono profundo e se esforça para recuperar a consciência de si mesmo. Ela não sabe o que é, nem sabe que é apenas uma ideia do Pai Eterno. Germinação é um termo associado ao surgimento e ao crescimento. Germinação, o início do crescimento, como de uma semente, espora ou botão. A germinação da maioria das sementes e esporos ocorre em resposta ao calor e à água. Os esporos e os germes também estão associados a vírus e parasitas. Enquanto escrevia este artigo, eu estava seguindo links para bactérias e parasitas. Me deparei com estes termos, archaia e archaion. Archaion, a forma singular de archaia, é muito próximo da palavra arconte. Isso pode ser devido ao fato de que arche significa original ou começo. Em última análise, derivando, via latim e francês, do verbo grego archein, para começar, regra, também pode significar chefe, como na arquinêmese. E, consequentemente, a palavra grega arconte significa governante. De muitas maneiras desconhecidas para nós, essas bactérias são de fato governantes sobre nossos corpos. Um artigo da BBC a um animal que parece sobreviver sem oxigênio afirma: é microscópico, parece um pouco com uma água. Vive e sobrevive em um lugar que mataria todas as outras espécies animais conhecidas. O artigo prossegue, dizendo: muitas dessas formas de vida, como bactérias e arqueias, ainda vivem felizes sem oxigênio hoje. Os falsos governantes acônticos são parasitas mentais e energéticos da humanidade, roubando nosso poder de luz. Eles alegaram que o principal arconte criador deste mundo foi Eldabal, comumente referido como Demiurgo. Eles disseram que ele era ignorante, cego e delirante. Recentemente, deparei com um fenômeno semelhante, mas da perspectiva dos índios americanos. Paul Levy é o autor de Dissipando o Vetico, Quebrando a Maldição do Mal. Paul afirma que um vírus chamado Vetico é responsável pela loucura da humanidade. Paul descreve o vírus Vetico como uma psicose coletiva da humanidade. Ele diz: nossa espécie está claramente no meio de uma epidemia psíquica em massa, que eu chamo de egofrenia maligna, e os nativos americanos chamam de Vetico. No uso do termo pelos índios americanos, aqueles que se tornaram veticos são indivíduos que perderam o juízo, o que conota não apenas estar fora de si, mas também por não saber o que estão, involuntariamente fazendo. Não saber por que eles estão agindo implica que eles foram tomados por algo diferente de si mesmos, que está agindo por meio deles. É como se tivessem se corrompido de tal forma que eles não são mais eles mesmos. A mitologia em torno da figura de Vetico pode ser lida como uma expressão do fenômeno de um poderoso espírito transhumano que pode tomar posse do corpo e da mente das pessoas. Vetico ou egofrenia maligna é uma psicose no verdadeiro sentido da palavra, uma doença da alma ou do espírito. Paul prossegue dizendo: embora Jung não estivesse familiarizado com nenhum dos nomes, Vetico, ou egofrenia maligna, por seus volumosos escritos fica claro que ele estava muito sintonizado com essa patologia psicoespiritual arquetípica da alma. Ele estava continuamente apontando para Vetico ou egofrenia maligna quando escreveria sobre o germe do mal psicológico. Enfatizou a importância de desenvolver um recipiente palavra que, reveladoramente, tem múltiplos significados: incluir, manter coeso, ter capacidade de controlar, conter e limite, em que capturar esses espíritos perturbadores e malévolos. Embora seja impossível localizar o local onde existe a egofrenia vetíco ou maligna, ao mesmo tempo, é fundamental que tentemos delinear suas propriedades. Ao contrário de um vírus físico, o inseto vetíco ou egofrenia maligna não pode ser isolado materialmente, mas sua assinatura característica pode ser detectada e vista nas operações peculiares de uma psique que está sob seu feitiço. Não reconhecer a existência do germe de egofrenia vetíco ou maligno, dizer que ele não existe permite que a infecção psíquica se manifeste de forma irrestrita. O artigo da Live Science, chamado "Você compartilha 70% dos seus genes com este verme marinho pegajoso", afirma:
as pessoas têm mais em comum com os vermes do fundo do mar do que se poderia imaginar. Mais de 500 milhões de anos atrás, os humanos e certos vermes compartilhavam um ancestral comum, e as pessoas ainda compartilham milhares de genes com os vermes, disseram os cientistas que recentemente sequenciaram genomas de 2 espécies de vermes marinhos. O artigo Independent Humanity diz: a humanidade evoluiu de uma criatura marinha parecida com uma bolsa que tinha uma boca grande, aparentemente não tinha ânus e se movia por contorção. Artigo da revista Discovery de 2011. Os parasitas impulsionam a evolução humana. Pondera. Os humanos evoluíram de uma criatura semelhante a um verme de 5 centímetros de comprimento que se contorceu no mar há mais de 500 milhões de anos, descobriram os cientistas. Os vírus são, na verdade, mais como zumbis no sentido de que não estão vivos. Eles são os mortos-vivos e eles hackeam a célula para controlá-la, espalhar a infecção por todo o corpo e dominá-la. Tudo o que fazemos, cada batimento cardíaco, cada movimento, cada pensamento, é alimentado por baterias carregadas por essas estações de energia celulares. E tudo neste mundo funciona de acordo com um plano mestre. E o plano está protegido no fundo de cada célula. O núcleo é o cofre que contém o manual de instruções para a vida. DNA. DNA é uma cadeia de produtos químicos, organizados em genes. Cada gene contém as instruções para construir uma proteína específica. A dupla hélice contém mais de 20.000 instruções que dizem às nossas células o que fazer e quando, como organizar não apenas nossas células, mas todo o nosso corpo. Então, até onde vai esse jogo de gato e rato, essa batalha entre células e vírus? Cada indicação sugere que remonta às origens da vida na Terra. Onde quer que a vida comece, desde muito cedo havia uma divergência, 2 estratégias diferentes que a vida seguia. Um deles era tornar-se mais complexo, tornar-se células, tornar-se, em última análise, organismos como nós. A outra maneira era permanecer simples, tornar-se vírus e explorar essas células para seus próprios fins, para se replicar. Um vírus não está estritamente vivo, não pode produzir mais sozinho. Ele só pode se replicar se usar partes que sequestra de uma célula. Outros vírus até evoluíram para manipular nosso próprio comportamento para seus próprios fins. O vírus da raiva entra no cérebro das pessoas que infecta, tornando-as agressivas e, na verdade, encorajando-as a morder e transmiti-lo. O vírus da gripe tem um mecanismo de transmissão igualmente engenhoso, altamente eficiente e praticamente inevitável. Se acreditarmos na ideia de que a tosse e o espirro propagam doenças, é claro que, quando você está infectado com o vírus respiratório, ele ataca essa parte do seu nariz e induz você a espirrar. Ele projetou uma maneira de pular de um hospedeiro para outro que, para um vírus minúsculo, é uma grande barreira a ser superada. A gripe força você a transmiti-lo inadvertidamente. Eu acho que os vírus não querem realmente nos matar, se você entende o que quero dizer. Não é muito vantajoso para eles se eles estão se replicando em nós e de repente caímos sobre a mesa. Sabe? Eles não podem transmitir para outra pessoa. Todo vírus tem que atingir um equilíbrio evolutivo preciso entre ser capaz de se replicar com sucesso e se multiplicar tanto que destrua seu hospedeiro. Na realidade, quando você olha na natureza, você realmente vê que muitos vírus não matam seus hospedeiros. Eles evoluíram com seus hospedeiros de modo que estão vivendo em uma simbiose maravilhosa de ainda serem capazes de se replicar sem destruir seu hospedeiro, porque realmente não faz sentido matar a casa de que você precisa para fazer mais de si mesmo. Nosso DNA contém cerca de 100.000 pedaços de DNA viral. Ao todo, eles constituem cerca de 8% do genoma humano. E os cientistas estão apenas começando a descobrir o que esse DNA viral está fazendo conosco. Você tem um vírus antigo em seu cérebro. Na verdade,
Você tem um vírus antigo na própria raiz de seu pensamento consciente. De acordo com 2 artigos publicados na revista Cell em janeiro, há muito tempo, um vírus vinculava seu código genético ao genoma de animais de 4 membros. Esse trecho de código ainda está muito vivo nos cérebros dos humanos hoje, onde realiza a própria tarefa viral de empacotar informações genéticas e enviá-las das células nervosas para seus vizinhos em pequenas cápsulas que se parecem muito com os próprios vírus. E esses pequenos pacotes de informações podem ser elementos críticos de como os nervos se comunicam e se reorganizam ao longo do tempo, tarefas consideradas necessárias para o pensamento de ordem superior, disseram os pesquisadores. Embora possa parecer surpreendente que pedaços do código genético humano venham de vírus, na verdade é mais comum do que você imagina. Uma revisão publicada na Cell em 2016 descobriu que entre 40% e 80% do genoma humano veio de alguma invasão viral arcaica. Isso porque os vírus não são apenas criaturas que tentam fazer um lar no corpo, como fazem as bactérias. Em vez disso, como a Live Science relatou anteriormente, um vírus é um parasita genético. Ele injeta seu código genético nas células de seu hospedeiro e as sequestra, transformando-as em seus próprios fins. Normalmente, isso significa como fábricas para a produção de mais vírus. Logo após o início de uma sinapse, o gene viral conhecido como ARC ganha vida, escrevendo suas instruções como pedaços de código genético móvel conhecido como RNA, descobriram os pesquisadores. Uma sinapse é a junção entre 2 neurônios. Uma grande variedade de doenças, comportamentos e outros indicadores de saúde já têm algum nível de evidência ligando-os a mecanismos epigenéticos, incluindo cânceres de quase todos os tipos, disfunção cognitiva e doenças respiratórias, cardiovasculares, reprodutivas, autoimunes e neurocomportamentais. Motores conhecidos ou suspeitos por trás dos processos epigenéticos incluem muitos agentes, incluindo metais pesados, pesticidas, escapamento de diesel, fumaça de tabaco, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, hormônios, radioatividade, vírus, bactérias e nutrientes básicos. Isso nos faz lembrar do termo para os arcontes descrevendo-os como potestades do ar. Outro artigo da Wired: humanos são compostos de mais micróbios do que células humanas. Começa: nossos corpos são compostos de mais micróbios do que células humanas, de acordo com um estudo realizado por mais de 200 pesquisadores de 80 universidades. A descoberta faz parte de um questionário-estudo de 1 ano liderado pelo projeto Microbioma Humano. Ele revelou que, dos 100 trilhões de células que compõem um corpo humano, cerca de 1 em cada 10 são na verdade micro-organismos, como bactérias e vírus. Os resultados estão sendo divulgados em uma série de reportagens nas revistas Nature, Genome Biology e PLOS. O humano que vemos no espelho é composto de mais micróbios do que humanos, resumiu a líder do projeto Microbioma Humano, Lita Proctor. Os cientistas descobriram que as bactérias intestinais produzem neurotransmissores como serotonina, dopamina e GABA, os quais desempenham um papel fundamental no humor. Muitos antidepressivos aumentam os níveis desses mesmos compostos. Embora mais comumente usada para descrever a minhoca comum, a palavra inglesa vor deriva do antigo or nórdico e anglo-saxão wyrm, que significa serpente ou dragão. A história e etimologia para verme é o inglês médio, do inglês antigo wyrm serpem, vor, semelhante ao antigo alto-alemão Wurserpen, vor, o vermis latino. As palavras gênio e gin estão relacionadas a gene. Genial também. Os jins são como guias espirituais que foram designados para cuidar de nós. Eles nos seguem, controlam tudo o que fazemos de ruim. Existem artigos científicos afirmando que os humanos evoluíram de uma criatura verme. E considere que a vida vem de um espermatozoide e um óvulo.
Esperma se mexendo como vermes com cabeça, corpo e cauda. E o ovo é como um ego ou célula contendo vida. O artigo da revista Discover Conheça os Parasitas que Controlam Cérebros Humanos afirma: junte-se a nós enquanto compartilhamos contos de alguns dos parasitas mais assustadores, aqueles que controlam os cérebros de seus hospedeiros humanos, às vezes deixando a insanidade e a morte em seu rastro como contos de parasitas neurológicos. O parasita felino. Toxoplasma gondii encabeça a lista como o mais famoso e mais controverso parasita neurológico. Este minúsculo protozoário não parece muito mais do que uma bolha, mas uma vez que chega ao cérebro, pode alterar radicalmente o comportamento de hospedeiros como ratos, gatos e, sim, até mesmo humanos. Existem certos parasitas e outras criaturas que podem assumir o controle de outra criatura, tornando-os efetivamente seus próprios zumbis pessoais. Também existem fungos que fazem zumbis. Cordyceps unilateralis é aquele que domina as formigas e, depois de pouco tempo, faz com que elas subam mais alto que puderem para que o fungo possa germinar e espalhar seus esporos em mais formigas. A National Geographic publicou um artigo: zumbis estão por toda parte. Parasitas significam que você também pode ser um. Na natureza, insetos, vermes, vírus e fungos transformam os animais em zumbis hiperespecializados. Quais podem dominar os humanos? O artigo aponta seriamente: os zumbis são reais e a natureza está repleta deles. Os fungos assumem o controle dos cérebros das formigas, as vespas paralisam as baratas, uma prática chamada zumbificação. Cientistas descobriram que fungos, bactérias, vespas e vermes fazem isso. A natureza está cheia de exemplos de criaturas que tomam posse de outras criaturas. 3 vermes são uma crença fisiológica taoísta de que criaturas demoníacas vivem dentro do corpo humano e procuram acelerar a morte de seu hospedeiro. Estes 3 parasitas sobrenaturais supostamente entram na pessoa no nascimento e residem nos 3 centros de energia, dantian, respectivamente localizados na cabeça, tórax e abdômen. Depois que seu hospedeiro humano morre, eles são libertados do corpo e se tornam fantasmas malévolos. Para um adepto taoísta alcançar a longevidade de um transcendente, imortal ou cristão, era necessário expulsar os 3 corpos do corpo. Uma vez que esses espíritos malignos se alimentam de matéria em decomposição produzida por grãos que são digeridos nos intestinos, a prática de bigu, abstinência de grãos e cereais, é o primeiro passo para expeli-los. Bigu sozinho não eliminará os 3 cadáveres, mas os enfraquece a ponto de poderem ser mortos com drogas alquímicas Vaida, como o cinabre, e finalmente eliminados por meio de técnicas de meditação Neida. Os termos chineses SNSH e Sonshon, cadáver, personador ritual que representa um parente morto durante os sacrifícios ancestrais chineses ou inseto, verme. O texto diferencia os 3 cadáveres mitológicos dos Jishon, 9 vermes, que parecem ser baseados em observações de parasitas nocivos. Como lombrigas ou tênis, o texto explica que os 9 vermes são as contrapartes físicas e agentes atuantes dos 3 corpos. O verme de emboscada Fushun esgota a força das pessoas alimentando-se de sua essência e sangue. O verme enrolado, o Ishongon lombriga, infesta o corpo em pares de machos e fêmeas que vivem acima e abaixo do coração, consumindo o sangue de seu hospedeiro. O verme branco de 1 polegada de comprimento, Kumbaishon, mastiga o estômago, enfraquecendo os órgãos em coceira na pele e cáries. A serpente demoníaca Apep, venerada pelos egípcios, parecia uma tênia. Trata-se de uma matriz maquiavélica, que esconde a verdadeira face de seus microscópicos demônios bactérias. E leva muito tempo pesquisar no Google para encontrar as fotos reais de bactérias, as fotos mais recentes e detalhadas, tiradas com os mais modernos microscópios eletrônicos,
são as mais difíceis de encontrar porque mostram a verdadeira face da bactéria, uma face demoníaca. Algumas pessoas pensam que micróbios ou bactérias não têm individualidade própria. Considerando que eu acho que eles são supremamente inteligentes e que eles são os mesmos, demônios e arcontes, que nos controlam. Eu acredito que a raça humana é zumbificada pelos vermes. Os vermes que estão controlando nosso sistema nervoso, nosso cérebro, nossos desejos, nossos medos, nosso ego, eles são o ego, e tantos outros aspectos de nossas vidas. Os vermes que são suprainteligentes e supracontroladores. Os humanos são para mim como os caranguejos do Alasca zumbificados, mais ou menos zumbificados pelos vermes. Já vivemos entre os mortos-vivos, por causa dos vermes. Somos os mortos-vivos. E nossa elite é zumbificada por vermes muito poderosos que estão levando a raça humana à extinção, a fim de se repetir continuamente no mesmo ciclo de eventos. Todos os animais são zombificados, os seres humanos não são melhores. Os caranguejos do Alasca nos dão uma ideia do que vivemos como humanos. O Toxoplasma gondii pode ser o parasita primário que é a causa raiz para o desencadeamento da esquizofrenia. Vozes em nossa cabeça, pense em como o indivíduo salvo poderiam ser controlados por essas vozes. Se você quiser libertar sua mente, seria necessário se livrar dos parasitas do cérebro e do intestino, que anseiam principalmente por grandes quantidades de açúcar ou glúten. Talvez tenhamos de aprender a gostar. Comer e beber coisas azedas e amargas. Parasitas e vermes são uma ferramenta biológica usada pelos arcontes para tornar os seres humanos mais suscetíveis às emoções, aumentando assim seu suprimento de alimentos. Todas as bactérias, vírus e parasitas são anaeróbicos e não podem sobreviver na presença de oxigênio. O demiurgo está no negócio de criar doenças. Ele atua como um filtro que distorce a luz ordenada em causa e doença. E seus asseclas arcontes se comportam como um vírus, pois dizem que eles se copiam ou se replicam. Eles não têm nenhum poder real de criação. É uma loucura a quantidade de vírus que moldaram e continuam a impulsionar nossa evolução, pensamento e comportamento. Alguns cientistas dizem que os vírus estão impulsionando nossa evolução. Nós coevoluímos com eles. Eles são parte de nós. Com a descoberta de que os vírus podem ter precedido e formado a vida humana, bem como impulsionado nossa evolução, e aparentemente continua a fazê-lo em uma relação simbiótica, devemos nos perguntar: os vírus e bactérias parasitas estão nos ajudando ou nos controlando? Eu acho que é altamente provável que o demiurgo use as bactérias, vírus, parasitas etc. para nos controlar através de nossos pensamentos e emoções para nos manter ignorantes e estupefatos para que os arcontes continuem se alimentando de nós.